Antes de eu começar o vídeo, eu quero saber da sua opinião. O que você está fazendo para chegar próximo dos seus objetivos? Me comenta aqui embaixo que eu tô curioso. Bom dia, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sei que você estava com saudade. Faz tempo que eu não posto vídeo aqui e não faço vídeo aqui no carro, né? Mas eu tenho certeza que você estava com saudade de me ouvir, hein? Eu estava fazendo uma reflexão aqui a respeito do perfil, né, da galera que vai morar fora, né? E o que eu vou compartilhar aqui é uma coisa que eu tive de sentimento lá para 2010, 2011, que foi uma época que eu tava querendo de fato morar fora. Então eu tava aplicando bastante para vagas internacionais e tal, mas não aplicava com aquele afinco, né, com aquela vontade. Eu só aplicava porque eu tinha uma vontade, mas a vontade ela não era o suficiente para me motivar, né? Vamos colocar assim. E por quê? Por quê? Porque naquela época eu tinha comprado meu primeiro apartamento. Então eu já estava criando raízes no Brasil e eu tinha rotinas, né, de sair com os amigos, sair com a família, né, enfim. Então eu já tinha meio que uma rotina e a minha vida estava me levando para criar raiz no Brasil, né? Então, por conta disso, eu tinha uma vontade interna, eu queria algo internamente, mas eu não me empurrava ou não colocava toda a minha energia para de fato ir morar fora. E aí eu ficava pensando assim, né? Tipo, pô, já sou, naquela época eu era arquiteto de solução. Falava assim, tá, pô, sou arquiteto de solução. Se eu for para fora, eu vou voltar a ser desenvolvedor. Nada contra desenvolvedor, obviamente, né? Mas eu pensava que era um step back, sabe? Tipo, um passo para trás. E aí eu ficava refletindo nisso. Tipo, pô, eu não quero isso, né? Eu já tô progredindo na carreira, eu quero continuar assim. Porque eu não tenho as manhas de voltar para trás. Aí só que a vontade continuava aqui, né, interno. Ficava pensando, pô, seria legal ser, porque outra coisa, né, que me chamava muito a atenção foi quando eu era moleque, eu fiz alemão. E desde aquela época eu queria ter a experiência de morar na Alemanha, por exemplo, né? Eu falava, nossa, olha só que legal, eu aprendia sobre a cultura da Alemanha, né, o alemão em si e tal, e eu me fascinava. Só que a vida ela ia me levando para um lado que eu ficava confortável. Eu falava, não, beleza, já tô caminhando aqui, comprei meu apartamento, daí eu já era, né, num nível meio de arquiteto de solução lá no Brasil, né? E aí, 2 anos depois, mais ou menos, 2013, eu me tornei gerente pela primeira vez, assim. Então, isso reforçou na minha cabeça que eu estava indo no caminho certo, que eu tipo tinha que continuar fazendo essas coisas e não focar mais em morar fora, talvez viajar e tal, mas não em focar fora. E isso continuou na minha cabeça. Aquela vontade de adolescente ficava na cabeça, mas a vontade de fato, né, com atitudes, elas não aconteciam. Acontece que depois de, né, todo mundo sabe aqui que eu já compartilhei a questão do restaurante, né, tomei na cabeça. Foi quando eu comecei a refletir. Eu falei, cara, será que eu quero mesmo continuar aqui no Brasil? Então a minha vontade, porque eu me ferrei tanto, cara, questão de banco, governo tomando teu dinheiro. Daí uma vez quando eu antes de abrir o restaurante, né, eu tinha ficado desempregado. Eu tentei fazer o auxílio-desemprego lá, o governo na época, né, que era da Dilma, não me aprovou porque eu tinha CNPJ no meu nome, que era a minha empresa de TI, que eu prestava serviço para outras
empresas. Aí você vai falar, tá vendo, Leandro? Você já era empreendedor. Não, cara, eu era um PJ normal, tipo, que era super normal naquela época você ser PJ para trabalhar com TI. Então, quando você era desenvolvedor, por exemplo, quando eu comecei a ser desenvolvedor lá para 2005, eu tive que abrir a minha empresa para poder trabalhar, senão eu não ia conseguir, né? E aí o problema foi que eu não fechei a empresa depois que eu virei CLT. E aí eu deixei a empresa aberta, obviamente tinha que declarar, né? Pagava contador anual para poder declarar o negócio, mas eu não recebia absolutamente nada, porque eu não estava prestando serviços. E aí naquela época o governo falou, não, você não vai receber o auxílio-desemprego, porque você tem CNPJ no teu nome, né? Um grande F, né, para você. Eu falei, beleza, e aí, o que eu faço, né? Daí foi quando reforçou a vontade de fazer o restaurante, enfim. Só que, corrupção gigantesca, concorrência desleal, é uns negócios tipo assim, que eu só reforçou essa parte assim, tá vendo, Leandro? O Brasil não é pra você não, cara. Você quer jogar limpo, a galera joga sujo. Você quer pagar teus impostos em dia, o governo toma teu dinheiro. Então essas coisas começaram a pesar muito pra mim, sabe? E aí, por conta disso, eu falei, putz, beleza, então eu quero voltar a ser desenvolvedor e vou mudar de país. Vou ter que mudar de país, não tem jeito. E, por que eu tô falando e por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque a melhor coisa que eu fiz foi ter dado esse passo para trás. E na época, quando eu consegui mudar para Portugal a primeira vez, não foi um passo para trás. Foi tipo 15 passos para trás. Porque eu no Brasil já tinha sido gerente, já era empreendedor, já tinha sido empreendedor com meu restaurante. Então, o mindset ele já era diferente. Quando eu aceitei ir lá para Portugal, foi para fazer coisas que eu já não fazia mais no Brasil há muito tempo. Mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque foi a oportunidade que eu precisei para poder entender que, bom, beleza, eu posso fazer aqui durante um ano essas coisas, mas em paralelo eu demonstro meus outros skills, né? Skills de liderança, de processo, enfim. E foi isso que eu consegui fazer. Em Portugal me dei super bem, eu tenho contato com a empresa que eu trabalhei lá até hoje, o diretor lá fala, a porta tá aberta, a hora que você quiser voltar é só chamar. E isso me traz até uma certa segurança, né? Porque eu me destaquei tão bem utilizando os skills que eu sabia, né? E eu tenho as portas abertas até hoje. Quando eu vim para Amsterdã, quando eu fui para Holanda, né? Eu fui de novo um passo para trás, porque eu fui para fazer coisas que eu também não fazia mais há anos. Só que foi a mudança de país que eu tava focando, né? Não só a questão pessoal, mas também a questão familiar. Tipo, é melhor criar um filho, nada contra quem mora em Portugal, obviamente, mas é melhor criar um filho em Portugal ou na Holanda. E querendo ou não, a gente já tinha passado vários perrengues lá, lá em Portugal. Então, por exemplo, a gente não tinha médico de família. Daí a Má descobriu que estava grávida. Beleza, precisamos fazer o pré-natal, as primeiras consultas para saber se está tudo certo e tal. Fomos lá no postinho que a gente era registrado, né? Só tem consulta daqui a 4 meses. Caraca, velho, como assim 4 meses? A menina tá grávida, precisa fazer agora. Então paga particular. Daí fui lá, tive que pagar particular, todos os exames, tudo do meu bolso. E aí, tipo assim, salário já não era bom, porque lá em Portugal o problema do salário é esse, né? Tudo é uma base só, você não consegue subir. Já não ganhava dinheiro direito, né? Várias coisas começaram a pesar e aí eu olhei a Holanda e falei, cara, parece ser melhor, né? E aí eu pensei, bom, profissionalmente fico estagnado mais um tempo, mas pelo menos eu tenho mais oportunidade para a família. E foi a melhor decisão que eu tomei. Fácil. Fiquei 1 ano e meio aqui me lascando
para fazer coisa que eu não gostava. Eu ouvi groselha de chefe muito incompetente ficou em cima de mim, tipo, incompetente num nível que, mano, me assustava até como um cara daquele tava naquela posição, mas beleza. Mas é sempre aquele negócio, né? Você sabe o modelo de chefe que você não quer ser, mas beleza. Fiquei 1 ano e meio me ferrando e meu, aí depois eu encaixei de novo na minha expertise, né? Tipo, voltei a ser gerente, beleza? Daí as coisas se encaminharam. Demorou um pouco para isso acontecer, mas não demorou tanto, né? Se a gente colocar em perspectiva aí, vai uns 2 anos mais ou menos. E a minha expectativa lá atrás era, pô, vou ficar, sei lá, 10 anos desenvolvendo de novo. Só que a realidade é outra, meu. Se você tem as skills, você consegue se desenvolver muito mais rápido. E aí por que eu falo isso? Porque às vezes a gente tem uma mentalidade no Brasil que é do tipo assim, já tenho minhas coisas, já tenho meu emprego e tal. E isso frustra a gente ou mata, né, aquela vontade que a gente tem de sair do Brasil. E não deixa isso acontecer, cara. Se você realmente quer morar fora, se isso for algo que, tipo, é algo que você queira mesmo, foque a sua energia em fazer isso. Ou até melhor, não precisa morar fora. Se você quer alguma coisa na tua vida, tipo, qualquer coisa, foque a sua energia que aí aquilo dá certo. Porque onde a gente foca, expande. Então, quando você foca em alguma coisa específica, cara, ela vai acontecer. Então, se você tá meio perdido, não sei o que eu faço, não sei o que lá, pega uma coisa assim, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de, sei lá, viajar. Beleza, junta dinheiro e viaja. Eu quero morar fora. Beleza, treina inglês. Os caras freia do nada e o carro às vezes até me assusta. Mas porque dava espaço, mas beleza. Mas então assim, se você quer alguma coisa de fato, cara, corre atrás. Eu quero aprender inglês. Meu, se junta com gente que fala inglês, treina inglês. Eu tenho vergonhinha de falar inglês. Mano, larga essa vergonha de lado, vai falar inglês, se mete nas oportunidades aí. Você vai fora, você fica vendo vídeo de TikTok toda hora com as menininhas, tudo com inglês perfeito. Mano, de novo. Mas dessa vez o cara deu uma bela freada. As menininhas tudo falando inglês perfeito, sem sotaque e tal. Meu, não existe isso. Quer dizer, essas meninas, essas pessoas, os gurus da internet que falam inglês perfeito, os caras praticaram desde moleque. Tem uma história gigante por trás. Não é assim do dia pra noite. Então, e outra, se você vai morar fora, não é, cara, todo mundo tem o sotaque, velho. Não tem essa de, o inglês do cara é perfeito. Beleza, mas o inglês do cara é perfeito porque o cara nasceu nos Estados Unidos ou nasceu em ambiente inglês, tal. Então, cada um tem a tua história, cada um tem o teu momento. Não fique com vergonha de falar inglês, mano. Se joga, vai, fala inglês, pratica, porque você tá tentando, tá ligado? Você tá tentando, você tá fazendo as coisas, e aí é isso que te coloca pra frente de muita gente aí que fica com vergonhinha pra falar inglês. E inglês é um exemplo, né? Eu tenho vergonha de falar em público. Meu, se joga, fala em público, tenta arrumar seminário para poder conversar ou apresentar alguma coisa. Às vezes a galera acha que eu preciso ser uma pessoa pica para poder falar em algum seminário e tal. Precisa nada, cara. Se você tiver uma boa ideia e conhecer as pessoas lá que estão organizando o evento, quem sabe você não entra lá e fala também alguma groselinha. Meu, pensa assim, você que tá com o microfone na mão, cara. O cara, velho, maluco, nossa, o negócio aqui pequenininho, o maluco jogou o carro para ultrapassar outro na minha frente. É só os negócios que acontece filmando.
E me comenta aqui embaixo o que você está fazendo hoje para poder atingir os seus objetivos, beleza? Eu quero saber sua opinião. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!